Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje meu assunto é sobre o paganismo, o que é ser pagão, tá? Bom, pagão vem do latim, a palavra pagão vem do latim paganus, que quer dizer camponês, rústico. Essa é a origem da palavra pagão. Era um camponês, um rústico, tá? Mas a igreja cristã passou a usar o termo pagão a partir do século IV, para se referir aos povos do Império Romano que não eram cristãos. Descrevia os pagãos como não batizados, adoradores de religiões diferentes do cristianismo, enfim, aqueles que mantinham práticas religiosas politeístas, tá? Esse termo, né, foi no século IV, como eu acabei de falar. Mais precisamente no ano de 380, tá? Por que aconteceu no ano de 380 depois de Cristo? Eu vou fazer um retrospecto para chegar, né, nessa algeriza que tinham pelos pagãos, a religião. Olha só. O Império Romano, em princípio, no início, quando se formou o Império Romano tolerava o pluralismo religioso. Respeitava as divindades dos povos conquistados, desde que o culto não fosse, né, contra os deveres cívicos. Tá, tudo bem. Mas, com o cristianismo, quando surgiu o cristianismo, foi uma exceção. Por quê? Porque resultou em muitas perseguições aos cristãos. A última e grande perseguição, vocês sabem, né, que os cristãos foram muito perseguidos no Império Romano. Mas a última e grande, considerada a grande perseguição, foi realizada pelo imperador Diocleciano, tá? Né, quando ordenou a destruição de seus locais de culto, punição a quem professasse a religião cristã, etc. Tá? Bom, isso foi Diocleciano. Isso em 303. Depois de Cristo. 10 anos depois, em 313, houve o Edito de Milão. O que foi esse? Foi emitido pelo imperador Constantino, que tinha se convertido ao cristianismo. Foi o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, tá? Então, ele decretou o Edito de Milão em 313 depois de Cristo, que concedeu liberdade de crença a todos os cidadãos do império, inclusive os cristãos. Então, cada um podia ter a religião que quisesse. Isso foi o Edito de Milão, de 313 para o Constantino. Em 380, houve outro edito, chamado Edito da Tessalônica. 380, o que aconteceu? Foi emitido pelo imperador Teodósio, que tornou o cristianismo como a única religião autorizada em todo o Império Romano, marcando assim o fim da liberdade religiosa para outras crenças. 380 depois de Cristo, Edito da Tessalônica. Depois, em 395, 15 anos depois, o que vai acontecer? Esse mesmo Teodósio resolve dividir o império em ocidental e oriental, porque estava vasto demais e muito difícil de governar. Bom, aqui é uma parte. Esse Teodósio, ele fez, houve essa divisão do Império Romano em ocidental e oriental em 395. Ele já tinha morrido, mas ele que determinou isso. Então, a confusão às vezes assim, foi Teodósio ou não foi Teodósio? Foi Teodósio, só quando foi dividido ele já tinha morrido. E deixou a parte ocidental para um filho e a parte oriental para outro filho, tá? Agora, eu vou falar das capitais. Logicamente, que eram dois impérios e tinha que ter cada um sua capital. A capital do Império Romano do Ocidente, né? Em 330 era Roma. Quando houve a divisão, era Milão, 395. E depois, em 402, virou Ravenna, tá? Então, a capital virou Ravenna em 402, a capital do Império Romano do Oriente. E do Ocidente, desculpa. Do Ocidente. Roma, Milão, Ravenna. E do Oriente? Era primeiro
o Império até era conhecido por Império Bizantino. Então, o primeiro era Bizâncio. Depois virou Constantinopla, tá? E hoje é Istambul, tá bom? Bom, mas vou voltar ao paganismo, tá? Paganismo, né? Que era criticada, eram perseguidos, né? Os pagãos, que eram não cristãos, não batizados, politeístas. Bom, primeiro vou falar da Bíblia. Como é que surgiu essa Bíblia? A nossa Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de muitos séculos e compilada em 2 testamentos, todo mundo sabe, o Antigo e o Novo. Os textos originais foram escritos em hebraico, aramaico e grego antigo. O Antigo Testamento é conhecido como Escrituras Hebraicas, porque foi escrito pelos hebreus. É a primeira parte da Bíblia cristã, que relata a criação, a história e a aliança de Deus com o povo de Israel. Na Bíblia, pagão era um não judeu ou não cristão, tá? Uma pessoa que não seguia os princípios do monoteísmo judaico-cristão. Lembrem que o Antigo Testamento eram escrituras hebraicas. Na perspectiva bíblica, o termo pagão também era frequentemente usado como sinônimo de gentio. Quem era um gentio? Era alguém que vivia em oposição às leis de Deus, tá? Bom, mas então era proibido, né? Era tanto pelas escrituras, pelos judeus quanto pelos católicos, os pagãos eram proibidos, pronto. Bom, mas houve um retorno do paganismo anos e anos depois, muitos anos depois. O paganismo volta no Renascimento, na fase do Romantismo. O paganismo faz surgir um fascínio que faz surgir muitas obras literárias. Lembram dos irmãos Grimm? Os irmãos Grimm não eram pagãos, mas, no entanto, o trabalho deles foi sobre contos populares e sobre a mitologia germânica, influenciados e inspirados pelo interesse romântico na antiguidade não clássica e no paganismo. Esses irmãos Grimms viveram no século XIX, eram acadêmicos, linguistas, escritores alemães, que coletaram e publicaram contos populares e lendas tradicionais, ficaram famosas até hoje. Ó, lembram? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, 7 Anões, A Bela Adormecida, Cinderela, Gata Borralheira, né? A Rapunzel, etc, etc, tá? E o paganismo também surgiu, né? Com aquela vontade de voltar às obras literárias, aos contos dos celtas e vikings. Então, eles foram retratados na época do romantismo com contos retratados como nobres selvagens, tanto histórias dos celtas como histórias dos vikings. Isso na época do romantismo, século XVIII e século XIX. Então houve uma revisão, um reviver do paganismo, tanto no Renascimento quanto no romantismo. Queriam rever aquelas histórias, tá? Bom, e agora aqui eu vou falar das festas. Tem muitas festas nossas que têm origem nas tradições pagãs. Olha só quantas festas a gente faz, né? E curte, cuja origem é pagã. Olha só, a Páscoa, por exemplo, coincide com celebrações antigas da fertilidade e nascimento da natureza. Por que o ovo? Por que o coelho? O ovo, sabe muito bem que é o nascimento, né? O coelho é o reprodutor da vida. Bom, então a Páscoa é um exemplo. Coincide com tradições, celebrações antigas da fertilidade e renascimento da natureza.
O Natal. O Natal passou a ser celebrado no final de dezembro. Por quê? Porque era a época das Saturnálias, um festival romano dedicado ao deus da agricultura, Saturno. Esta festa pagã envolvia troca de presentes, uso de guirlandas e velas, além de muitos banquetes. O Natal cristão, que a gente comemora até hoje, só foi introduzido pelo Papa Júlio I no século IV, depois de Cristo, claro. Bom, as festas juninas também combinam rituais agrícolas e de culto à natureza. Era a época do culto à natureza e por isso que havia rituais agrícolas. O carnaval tem raízes numa festa romana. Os nomes de muitos dias da semana e meses do ano também têm origem pagã, homenageando o deus Sol, a Lua, Marte, isso é tudo pagão. O uso de fogueiras, decoração com velas, também foram adaptadas do paganismo para dar mais sentido às celebrações cristãs. Para terminar a aula, eu vou falar 7 características do paganismo. Olha só. Os pagãos reconheciam a existência de múltiplos deuses, como eu falei, e deusas. Embora alguns pagãos possam se concentrar em uma divindade específica, nem todos eram politeístas. A natureza, para os pagãos, é vista como um lugar sagrado e fonte do poder divino, natureza. Por isso que muitos rituais pagãos ocorriam ao ar livre, em locais naturais como florestas, montanhas. Os pagãos acreditavam que todos os seres e objetos possuíam uma alma ou espírito, incluindo animais, plantas, rochas, etc. Muitas tradições pagãs valorizam a conexão com ancestrais. O paganismo engloba também uma ampla gama de tradições, todo mundo sabe, a bruxaria, o druidismo, certas celebrações e outras formas de crenças. Muitos pagãos enfatizam a importância da experiência pessoal com o divino, em vez de seguir uma doutrina rígida. Então, eles enfatizam a importância, experiência pessoal com o divino, em vez de seguir só uma doutrina rígida. Não há único texto sagrado no paganismo, não há nenhum texto, nem na Bíblia. A mitologia e os ensinamentos do paganismo são transmitidos oralmente e através de práticas e rituais. Eu vou ficar por aqui.